E a gente está no período das águas, né? E na nossa entrevista de hoje a gente vai falar justamente sobre a outorga de água. Vamos entender como é adquirir, as principais dificuldades, né? A gente vai acompanhar com o nosso entrevistado, consultor técnico da Rivolis, o Maurício Nonato. Ele está conectado aqui conosco. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês também. Nós que agradecemos. Conta pra gente como que está esse cenário hoje, né, para obtenção da outorga de água, o benefício que isso traz para os produtores rurais. Bom, na verdade, a lei da outorga de água é uma lei que foi colocada em 1997, tá? Na verdade, o seu uso foi se intensificando ao longo do tempo, tá certo? A outorga nada mais é do que uma lei que diz que toda água, seja ela de poço, seja de rio, seja de qualquer fonte, ela deve ser medida e também tarifada, tá certo? Isso aí faz com que todas as bacias hidrográficas sejam exploradas de uma forma sustentável. Entendi. Agora, conta pra gente quais as principais dificuldades, né? Hoje você já deu esse panorama, mas hoje os produtores acabam enfrentando muitas dificuldades na hora de buscar a outorga de água. Quais são, né? É um processo muito burocrático. Quais essas principais dificuldades? Na verdade, a dificuldade ela é em relação ao tempo que hoje a gente tem sido demandado para que se obtenha a outorga, tá certo? O processo burocrático ele é relativamente simples, tá? Existem profissionais hoje direcionados para esse mercado, engenheiros agrônomos, agrícolas ou mesmo engenheiros ambientais, tá? Que estão aptos a fazer esse tipo de serviço. Hoje a grande dificuldade seria no sentido de que a estrutura governamental para se deferir uma outorga tem demorado mais tempo do que a lei prevê, sabe? A lei prevê que em 90 dias tem que se dar uma resposta ao possível irrigante do volume de água que ele pode retirar. E, na prática, esses 90 dias estão se estendendo, às vezes, por mais de ano. Então, a grande dificuldade hoje é o tempo para se obter ela dentro do pedido do protocolo até que a outorga efetivamente seja liberada. Dessa demora, por que a lei não é cumprida, Maurício? Conta pra gente, assim, a questão de leis estaduais que acabam dificultando, né? São algumas questões que acabam esbarrando aí fora da lei nacional. Como que funciona? Na verdade, a lei ela é única para todos os estados, né? A gente esbarra na própria estrutura de profissionais do governo para deferirem essa outorga, tá? Porque o irrigante ele faz a parte dele relativamente rápido. Do momento que ele contrata um profissional, em 7 dias úteis, toda a papelada já está pronta e já dá entrada nos órgãos competentes do governo, tá? Inclusive, existe hoje um paradoxo muito grande, porque existem bacias hidrográficas que são de alçada nacional, e aí a gente cai num órgão que é a ANA, Agência Nacional de Água. Quando se cai na ANA, hoje os processos estão relativamente rápidos. Tá? A ANA é um órgão que tem trabalhado com uma habilidade relativamente boa. Mas existem também as bacias hidrográficas que são da alçada de governos estaduais. Aí cai nos órgãos estaduais, como o IGAM, por exemplo, em Minas Gerais. E, enfim, quando cai nesses órgãos, dependendo da região, pode-se demorar mais tempo do que o necessário aí para se obter essa outorga. Está agora no período das águas, mas a outorga ela pode ser uma solução importante para o produtor compensar a falta de água em períodos de secas, né? Quais os principais benefícios? Na verdade, a outorga ela é uma segurança para o produtor, né? Porque o produtor investe num sistema de irrigação que é um investimento alto, né? Quando ele faz a programação da irrigação dele, ele está fazendo um investimento aí a médio e longo prazo. E a outorga ele vai dar para o produtor a segurança de que ele pode usar aquela água sem nenhum problema ambiental, sem nenhum tipo de restrição. Porque a outorga, quando ela é liberada, já é colocado ali para o produtor exatamente o volume de água que ele pode tirar ao longo do ano. Então, a outorga, na verdade, ela otimiza para o produtor o recurso e faz também com que o produtor ele use aquele recurso com parcimônia, dentro do que foi estipulado para ele. Então, ele faz toda a programação dele de tamanho de área ser irrigada, né, de quantidade de água que vai ser aplicada. Ele já pode, inclusive, prever o custo energético que ele vai ter ao longo da safra, tudo em função da outorga, que trata exatamente do volume de água que ele vai trabalhar ao longo do ano.
Perfeito. E me conta uma coisa, né? Após a retirada da licença, existe algum cuidado que o produtor deve ter? Você já até mencionou isso agora, mas existe algum tipo de fiscalização por parte do governo também? Como que funciona esse processo do pós? Exatamente. Existe, na prática, nem sempre o produtor é fiscalizado em loco, tá? Mas ele é orientado a estar preparado para qualquer fiscalização. Então, hoje, todo projeto de irrigação, seja ele por aspersão, gotejamento, pivô, qualquer que seja o método, quando você faz a outorga, você já é orientado, o produtor já é orientado que ele tem que ter um hidrômetro no seu sistema de irrigação, que é aquele mesmo equipamento que a gente tem na nossa entrada da nossa casa, que mede o volume de água que está passando. Obviamente que são hidrômetros de tamanho maiores, né, porque os volumes de água na agricultura são maiores. Ele tem que ter um hidrômetro e também tem que ter um orímetro, que é aquele equipamento que mede as horas que o sistema de irrigação ficou ligado. Então, com esses aparelhos, o governo, o órgão ambiental que tá em cima daquele projeto, ele tem como verificar se o que foi outorgado realmente está sendo utilizado na prática. Muito bacana. E como que é o trabalho de vocês, né, aí na empresa também para ajudar, auxiliar nesses processos aí? Conta um pouquinho para a gente qual o balanço que você faz desse ano, né, expectativa para o ano que vem. Nós da Rivus, a gente se sente muito confortável, né, nessa questão de gestão das águas, porque nós trabalhamos com um sistema de irrigação que é o mais eficiente de uso da água que existe, né, que é o sistema de irrigação localizado. Né? A gente trabalha com irrigação de baixo volume. Então, os sistemas de irrigação de baixo volume, eles economizam, aí às vezes, 30% até 40% de água em relação a outros sistemas de irrigação. Então, esse tipo de sistema já é visto com bons olhos até pelos próprios órgãos ambientais. E, aliado a isso, a Rivus, na preocupação já, sempre olhando para frente e querendo antecipar as coisas, a gente também trabalha com o que a gente chama de manejo de irrigação. Né? Hoje a Rivus tem uma empresa que faz parte do grupo que se chama Mana, que é uma empresa justamente focada em dar duas respostas para o produtor, que é quando irrigar e quanto de água aplicar. Então, a Rivus, além de colocar o sistema de irrigação para funcionar, ela também coloca uma metodologia à disposição do produtor para que ele possa usar a água da maneira correta, sem desperdício. Perfeito, Maurício. Obrigada pelas explicações. Um excelente fim de ano aí para vocês todos. Obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau.